A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. É este Jesus que nós queremos hoje celebrar. Ele está vivo. Aleluia. Ele ressuscitou. E um dia estaremos com Ele na glória. Até lá, o Senhor dá-nos a graça de podermos nos juntar na Sua presença para o louvar, para o glorificar, para o ouvir. E este é um privilégio que o Senhor tem dado a cada um dos seus filhos. E a Igreja é expressão dessa sua vontade e desse privilégio e dessa bênção para nós também. E por isso é muito bom podermos estar aqui juntos mais uma vez, num dia emocionalmente especial para a Igreja. A Igreja hoje celebra 86 anos de vida aqui neste lugar, mas como bem sabemos, a celebração está condicionada, como está condicionada à nossa vida. E então não teremos este ano o tipo de celebração que temos tido noutros anos, mas ainda assim eu estou certo que esta poderá ser e será com certeza uma oportunidade extraordinária de celebrar este Jesus, que é a razão de estarmos aqui hoje, que é a razão de termos uma nova vida, de sermos realmente sal e luz neste lugar. E eu queria muito saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Saudar as boas-vindas particularmente àqueles que nos visitam e primeiramente ao pastor Abel Pega e à irmã Isabel, um forte abraço. Isto agora quando dizemos forte abraço é mesmo muito virtual, mas um forte abraço e a gratidão por podermos estar juntos neste dia tão especial. Amamos muito vocês e é uma alegria ter-vos cá nesta manhã. Não é a primeira vez, mas o pastor Manuel e a irmã Margarida estão connosco hoje também. Este casal amigo da Ana e Luísa. Aliás, eu tinha preparado uma brincadeira porque o
o pastor Manuel vem do Brasil e eu pensei que ele fosse brasileiro. E tinha pensado, bom, como é que um brasileiro se chama Manuel? Pois, a razão é porque ele não é brasileiro, ele é português, nasceu em Coimbra e por isso daí a origem do nome também. É uma alegria ter-vos convosco. Este casal está na zona de Pombal, traz também consigo a saudação do pastor Vítor, que também bem amamos e bem conhecemos, e da igreja ali em Pombal. Então é uma alegria ter-vos connosco outra vez aqui nesta oportunidade. E aos demais que habitualmente estamos juntos, é de facto muito bom. É muito bom estarmos juntos e podermos celebrar. Alguns dos pequeninos, algumas das nossas famílias com os mais pequeninos não têm estado por razões óbvias aqui também, então alguns hoje já estão. Então hoje podemos ver alguns pequeninos que nós já não víamos há muito tempo, então é muito bom ver estas caras larocas que tanto enchem o nosso coração, e é muito bom também podermos ter a vossa presença e dos nossos mais pequeninos. Vamos continuar a partilhar as nossas recomendações relacionadas com o afastamento que precisamos de ter no que diz respeito a esta circunstância que vivemos. As recomendações são as que já conhecemos e peço, por favor, que em qualquer questão de dúvida, por favor, falem com os nossos recepcionistas que vos vão ajudar. Vamos continuar a disponibilizar sempre que possível e nas condições possíveis, não são as melhores, mas nas possíveis, o nosso culto online no nosso canal do YouTube, e portanto vamos partilhando também desta forma para aqueles irmãos que não podem estar connosco, e naturalmente também os saudamos com muito amor, com muita alegria, mas esta é a forma possível agora, então vamos manter este recurso também, e também lembrar que entretanto já voltámos aos nossos cultos presenciais à quarta-feira, estudo bíblico e oração, e então por favor os irmãos podem também, desejando usar este recurso para podermos estar juntos. Não queremos nem podemos deixar de continuar a nos cuidar em oração. Igreja é este corpo dinâmico que permite-nos também ter esta vida, esta ligação através da vida de oração. Vamos particularmente lembrar os nossos queridos irmãos mais doentes e que passam por dificuldades. Nós precisamos de orar por eles em clamor, também em gratidão, porque também na vida deles nós vemos o cuidado do Pai. E vamos lembrar a vida da Cristina, vamos lembrar a vida da irmã Délia, que também não está bem de saúde, precisamos de cuidar dela, a irmã Helena Silveira, o pastor António Silva, o irmão Carlos Viegas, que está neste processo de recuperação também, o irmão Valdecir, que também está no processo de recuperação, vamos lembrar a sua nora também, Sandra, creio eu, que também está a passar por um período difícil da sua saúde. Vamos também lembrar a irmã Maria da Luz. Bom, estes nomes estão presentes no nosso coração, precisam de estar presentes na nossa intimidade em oração com o Pai. Vamos cuidar destes assuntos também, para que o Senhor os possa abençoar e cuidar também. E ao mesmo tempo juntamos os nossos queridos irmãos mais idosos, mais isolados. Alguns ainda não tivemos o privilégio de podermos estar juntos após este alívio das restrições. Vamos cuidar também deles em oração e pedir que o Senhor possa trabalhar nas suas vidas. E temos que orar como igreja por cura para esta pandemia. De facto, reconhecemos que este é um momento extraordinário e que naturalmente precisa de uma intervenção extraordinária, e essa intervenção nós bem sabemos que só poderá vir do Senhor, e por isso pedimos que nos possamos juntar também à oração, clamando ao Senhor por cura para tudo isto, porque queremos obviamente muito rapidamente, e desejamos isso, passar este período e que nos libertando destes isolamentos e destas distâncias. Eu há pouco estava a sussurrar para a Paula e depois percebo que a gente agora não pode sussurrar porque não vemos os lábios, não é? Portanto temos de tirar a máscara para sussurrar. Isto é tudo muito incómodo. Mas certamente o Senhor para todas as coisas tem um propósito e nós queremos descansar nele, mas também queremos clamar ao Senhor por essa intervenção. Nós vamos continuar o nosso tempo de culto em oração. Eu vou pedir que possamos ficar de pé. Eu ia pedir ao pastor Manuel, por favor, que nos dirigisse uma palavra de oração nesta hora, pedindo a bênção do Senhor para este tempo, manifestando também a nossa gratidão e pedindo também a intervenção do Pai sobre as nossas vidas. Vamos orar com o pastor Manuel.
É verdade, Pai. Muito obrigado. Amém, Pai. Visita, meu Deus e meu Pai, a cada família necessitada, Senhor. Sim, Não Senhor. somente aqui, Pai, mas em todo Portugal, no Verdade, Pai. Brasil, ó Senhor, Cuide, no Senhor. mundo, Senhor. Quantos e quantos, ó Pai, estão clamando, ó Deus, em que alguém, Senhor, para levar o suprimento, Senhor, seja ele espiritual ou físico, Senhor. Sim, Pai. Obrigado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, continua trabalhando, Senhor, no meio do teu povo neste lugar. Sim, Senhor. Meu Deus Filho, se não voltares antes, Senhor, que os próximos 86 anos, Senhor, sejam anos de vitória, Sim, seja, Pai querido. vitória da Sim, tua seja, Pai. presença, Sim, com seja. a conquista de almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 E nós vamos continuar o nosso tempo de louvor. Convidava os irmãos a ficarem em pé. O grupo louvor vai nos dirigir neste tempo de adoração. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. Irmãos. É tão bom nós podermos estar aqui a celebrar mais do que um aniversário da nossa igreja, celebrarmos o nosso Deus nesta manhã. E nós vamos iniciar cantando um hino que eu creio que já não cantamos há algum tempo. Eu, pelo menos, desde que nós viemos para cá, não me lembro de termos cantado. Mas é um convite. Vamos à igreja. Venha à igreja comigo. Nós queremos servir ao Senhor, não temos outro motivo para estar aqui sem ser adorar o nosso Deus. E estarmos uns com os outros, obviamente, também é muito bom. Mas vamos então cantar este hino de convite ao louvor ao nosso Deus. Thank you.
do Salmo 133 e um versículo do Salmo 147, e diz assim a palavra de Deus: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Nós tivemos a fazer isto, a louvar o nosso Deus, um convite, e vamos continuar a fazê-lo. Irmãos, podem ficar sentados, se desejarem. Vamos cantar este coro que foi claramente inspirado nesta passagem. É tão bom e agradável nós podermos louvar o nosso Deus. Então vamos cantar ao nosso Deus neste momento. ainda que separados, podemos louvar o nosso Deus. E realmente nós cantamos no primeiro hino que não temos outro motivo, outra alegria, sem ser adorar, estarmos em comunhão, louvarmos o nosso Deus como um corpo. E nós temos este desejo. E eu creio que a igreja aqui no Troviscal tem tido esse desejo ao longo dos anos, buscar o Senhor cada vez mais e mais. E nós vamos cantar este coro que diz: perto quero estar, Senhor, de Ti. Deixo tudo para trás
para sentir o amor que tu dás. Então vamos louvar o nosso Deus ainda com este cântico. Estarmos juntos na presença do Senhor em ato de culto é motivo mais do que suficiente, e desejar e declarar que queremos estar perto do Senhor é a essência da nossa adoração, o desejo profundo do nosso coração. Mas hoje de facto, queríamos também, de uma forma muito particular, lembrar os 86 anos de vida da Igreja. E antes ainda de falar um pouquinho sobre a história da Igreja, eu queria só mencionar que recebemos algumas saudações. A Convenção Batista Portuguesa mandou-nos naturalmente a sua saudação por mais um aniversário. O pastor Jonatas Lopes, da Igreja Batista da Graça, o pastor António Rodolfo, da Igreja Vida Nova, lá em Outeiro de Polima, o pastor Ismael de Carmo, da Igreja Evangélica O Caminho, em Irmesinde. Peço que os irmãos, por favor, orem pela Helena, a esposa do pastor Ismael, que está também a passar uma dificuldade de saúde grande. Também o pastor Rafael Percócio, da Igreja Alphaville, nos manda uma saudação lá no Brasil. O pastor Paulo Francisco, da Igreja Batista das Caldas. O pastor Daniel Lopes, da Igreja de Sedufeita, e recebemos há pouco também, como mencionei, o abraço do pastor Vítor, lá da Igreja de Pombal. Entre outras, que pelo menos estas que nos chegaram, estas são as manifestações de gratidão de irmãos sobre o aniversário da nossa Igreja. Na passada quarta-feira, porque temos estado a revisitar a nossa declaração de fé, o assunto foi exatamente Igreja. E hoje que celebramos Igreja por esta razão também de alegria, eu gostava de reler para os irmãos aquilo que diz a nossa declaração de fé a respeito daquilo que nós concordamos e aceitamos ser base da nossa doutrina, da nossa fé, e que está registado então nesta nossa declaração.
no ponto 6 da nossa declaração de fé sobre a Igreja, diz assim: uma Igreja de Cristo é, segundo o Novo Testamento, um corpo local de crentes batizados, identificados uns com os outros, pela confissão da mesma fé e unidos por um mesmo pacto na comunhão do Evangelho. É uma congregação de crentes batizados, regido pelas leis de Cristo, que observa as suas ordenanças, pratica os seus ensinos e exerce os dons, direitos e privilégios de que foi investida pela palavra divina, e com o fim de espalhar o Evangelho até aos confins da terra. É uma comunidade autónoma de governo democrático sobre a soberania de Jesus Cristo. Os seus oficiais são de acordo com o Novo Testamento, os pastores e diáconos. Todos os seus membros têm iguais direitos, privilégios e responsabilidades. A Igreja, no sentido geral, é, segundo o Novo Testamento, o corpo de Cristo, incluindo todos os remidos de todos os tempos. E, amado, eu quis relembrar isto porque hoje lembramos e celebramos que há muitos anos atrás isto se materializou aqui no Troviscal. E eu hoje, amados, eu preparei um pequeno vídeo. O vídeo não tem o objetivo nem a pretensão de registar os 86 anos da história da Igreja. Não, de forma alguma, não seria possível. Nem tenho eu ainda recursos gráficos e fotográficos e de vídeo para o fazer. Estamos a trabalhar nisso, a Inês. Estamos aqui a tentar procurar criar, de facto, esse recurso e esperemos em breve poder reuni-lo para partilhar com os irmãos. Mas tão somente sabendo que muitos nomes, muitas caras, muitos irmãos não vão aparecer, para nós, e eu queria hoje particularmente falar para aqueles irmãos que são igreja no Troviscal há menos tempo. Para nós que chegámos mais recentemente à Igreja do Troviscal, é um motivo de alegria, de gratidão, olhar para a história e perceber que ao longo da história o Senhor usou homens e mulheres que, numa experiência de submissão, de compromisso com o Senhor Jesus Cristo, partilharam a palavra e foram passo a passo crescendo e vivendo a Igreja. Isto para nós é um motivo de gratidão e também um entusiasmo. Eu queria muito convidar os irmãos a perceber que, por exemplo, algumas daquelas imagens não têm muita qualidade, mas dá para perceber a quantidade, o entusiasmo e a presença e a união e a comunhão da Igreja ao longo destes anos. Algo que, naturalmente, para nós é motivo de gratidão, de alegria, mas também de desafio, porque é isso também que nós ansiamos enquanto Igreja. E por isso, sabendo que não vamos ver todas as caras, sabendo que, naturalmente, algumas que vamos ver já não estão connosco, tão somente este breve olhar pela história da Igreja Batista do Troviscal durante estes 86 anos é um olhar para nos motivar, para também nos direcionar o coração para a gratidão. Hoje estarmos aqui é resultado também do investimento e do amor e do compromisso de muitos irmãos que ao longo destes anos viveram o Evangelho intensamente nas suas vidas. E só por uma questão histórica eu encontrei e digitalizei a primeira ata da Igreja e diz assim a ata: aos 22 de julho de 1934, perante 27 membros das Igrejas Batistas do Porto e do pastor reverendo António Maurício, foi organizada a Igreja Evangélica Batista do Troviscal em plena comunhão segundo os moldes de Cristo. Foi proposto por voto unânime para pastor o irmão Dr. António Maurício, para secretário o irmão António José da Mota e para tesoureiro o irmão Manuel Casal, ficando a Igreja constituída pelos seguintes irmãos: António José da Mota, Ema da Conceição Mota, Manuel José Casal, Jacinta Casal, Olinda Pátio Oliveira, Maria Rosa Benavente, Maria Rosa Oliveira, Manuel dos Santos Rosário, Francisco Nunes da Mota, Faustino Nunes Mota, Manuel Pereira Arraes, Rosa Domingos Mota, Maria da Conceição Violante de Oliveira e José dos Santos Barreiro. E não havendo mais nada que tratar, foi a ata encerrada com uma oração pelo pastor Dr. António Maurício, o secretário António José da Mota. Dia 22 de julho de 1934. Só por curiosidade, alguns anos mais tarde, na ata 83, e portanto celebrou-se esta semana 64 anos,
No dia 22 de julho também, mas agora do ano de 1956, pelas 16 horas, em culto solene, foi empossado o pastor da igreja, irmão Raul da Conceição Mota, recentemente consagrado ao santo ministério, deixando o pastorado da igreja o irmão reverendo Dr. António Maurício, que desde a organização da igreja era seu pastor. Interessante que esta semana também celebramos 64 anos, não só do concílio do pastor Raul Mota, que hoje não temos o privilégio de ter aqui, mas como os irmãos sabem, pela graça de Deus ainda está entre nós, mas também lembramos também a sua tomada de posse aqui na igreja. Motivos para nós nos alegrarmos, motivos para nós celebrarmos. Então, são 8 minutos de algumas memórias que esperamos possam ser motivadoras para a nossa gratidão na presença do Senhor. Nunca
Amados, nós os mais novos temos que manter o nosso coração bem ligado em gratidão àqueles que nos antecederam e não quero de forma alguma perder isso. Porque para estarmos hoje aqui, por diversas razões e de diversas maneiras, o Senhor usou irmãos para nos abençoar e para preparar o caminho. Alguns deles partilharam o Evangelho por nós, connosco. Alguns pegaram-nos ao colo. Muitos viveram este Evangelho de uma forma intensa para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Eu não quero, de forma alguma, perder a gratidão e o reconhecimento para aqueles que o Senhor usou e que alguns ainda estão entre nós, outros não, mas que são motivo de gratidão e que nós queremos honrar também. Queremos honrar a Cristo, mas queremos honrar a Cristo também na vida destes nossos queridos irmãos. E por isso, nesta hora, queremos orar, queremos ir à presença do Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe, que receba a nossa gratidão e que, de facto, estes 86 anos possam reproduzir na nossa vida como uma pedra, um marco que nos leva a declarar até que o Senhor nos tenha abençoado e certamente nos continuará a abençoar. Eu ia pedir, irmão Fernando Coelho, por favor, ia pedir que viesse aqui à frente e que orasse por nós, nesta hora, em manifestação de gratidão ao Senhor, por estes 86 anos. Irmão, venha aqui porque vai ser mais audível, por favor. Estava a pensar que nós, enquanto filhos, passamos por diversos estágios na nossa vida, não é? Passamos por momentos em que pensamos que os nossos pais são os maiores, depois começamos a pensar, bom, os nossos pais não são assim tão especiais, porque eu afinal sei mais que o meu pai, e finalmente voltamos a um momento da nossa vida em que olhamos para trás e pensamos, afinal o meu pai sabia muito, os nossos pais sabiam muito. E eu quero muito que nós, enquanto igreja, possamos sempre ter este sentimento de olhar para trás e reconhecer que os que nos antecederam foram heróis da fé que o Senhor usou e que nós queremos honrar. Vamos orar com o irmão Fernando. Vamos ficar de pé, amados. Vamos. Amado Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por estes momentos tão maravilhosos que podemos sentir nesta manhã. Creio sinceramente que muitos de nós que estamos aqui, que o Senhor nos permite ainda viver sobre a face desta terra, podemos louvar o Senhor pelo seu grande amor, pela sua infinita misericórdia. Te damos graças, Senhor, também por aqueles que não estão conosco, que já estão na glória, pois porque trabalharam bastante para que o teu nome fosse honrado e glorificado aqui nesta terra, mas também noutros sítios onde foram e são conhecidos. Nosso bom Pai não pôde realmente de sentir emoção ao ver muitas cenas, muitas coisas, ao ver também o trabalho árduo que tivemos, Senhor nosso Deus, ao sentir também que entre nós estamos alguns daqueles que estiveram na construção deste templo, nós não faríamos nada e não fazíamos nada sem ter a tua presença, sem sentir o teu amor por nós, a força que tu nos dás sempre para poder vencer, Pai. Em momentos de dificuldade, nós podemos sentir a tua presença e também a tua palavra é fiel. E nos momentos difíceis sentimos que tu estavas conosco. A tua palavra diz, perto está o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Queremos glorificar-te, queremos dizer-te que, Senhor, nós sem ti nada podemos fazer, nada fazemos. E te damos graças, honra e glória ao teu nome, porque tu nos deste as forças para podermos continuar, apesar das dificuldades, apesar dos tempos difíceis, porque sabemos que nosso Pai, muitos dos irmãos que estão aqui, sabemos que quando foi o primeiro projeto para a construção, nós não tínhamos o dinheiro suficiente. Mas recordamos, Pai, muitas vezes com os irmãos e a Comissão de Obras, daquela passagem do azeite que sempre estava na botija. Ó Senhor nosso Deus, te damos graças porque tu nos fizeste passar por esses momentos em que sentimos que a tua presença, o teu amor, e que realmente o Senhor sempre dizia, estou aqui convosco.
Glória ao teu nome, Senhor, e graças te damos por tudo, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos continuar a louvá-lo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos juntos celebrar e cantar. Já vamos só um pouco para trás para ler, antes de cantarmos, só ler este versículo que está na Segunda Crônicas, relativamente ao rei Ezequias, que fez, diz a Bíblia, fez tudo que era bom perante o Senhor, e diz assim: em tudo o que ele fez para o serviço do templo e no que se refere à lei e aos mandamentos, só procurou a vontade de Deus com todo o coração, por isso foi bem sucedido em tudo. E eu creio que depois deste vídeo, depois da oração que o irmão fez, dos testemunhos que nós vamos ouvindo dos irmãos, nós podemos ver claramente que os irmãos ao longo dos anos buscaram só a vontade do Senhor, e o bem-sucedido está aqui. Nós estamos a celebrar mais um aniversário e vamos cantar este coro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Creio que todos podemos testemunhar isto. Vamos então louvar o nosso Deus. Nós vamos cantar outra vez, mas vamos fazê-lo também enquanto temos uma outra manifestação de gratidão, que é a entrega das nossas ofertas. E habitualmente sempre fazemos uma oferta especial de aniversário, a forma de nós nos envolvermos também em atos de gratidão ao Senhor pela vida da Igreja, pelo ministério da Igreja. Então eu convidava os irmãos, enquanto cantamos, fazê-lo. Então vamos procurar vir pelo centro e depois sair pelas laterais para os nossos lugares, para evitar os nossos cruzamentos físicos, mas enquanto cantamos vamos louvá-lo também com as nossas ofertas. Os irmãos lá em cima têm um cesto também, para não querem descer e fazer a entrega das ofertas, têm um cesto que podem colocar. Então vamos cantar mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou, Senhor.
para orar por nós, por favor, nesta hora. A máscara não ajuda, mas eu garanto-vos que o bigode dele não está tão majestoso como noutros tempos. De facto, é impressionante, quase irreconhecível, irmão Carlos, mas por detrás desse grande bigode também está um coração enorme. E nós agradecemos também. Aliás, quando nós mencionamos estes nomes, estamos, através deles, também a lembrar tantos outros que foram e são igreja e que nos têm abençoado de uma forma particular ao longo da história. E por isso é uma forma também de abraçar todos com muita gratidão. Vamos orar com o irmão Carlos. Agradecemos, Pai bendito, por estes momentos que nos dá. Agradecemos por esta oportunidade que nos dá de celebrarmos mais um aniversário, mas sobretudo te agradecemos pelo teu cuidado manifestado com esta igreja, com o teu povo, ao longo de tantos e tantos anos. Obrigado pelas lutas, obrigado pelas vitórias, obrigado também por momentos de provocação, Senhor, pois é através deles que tu fortaleces o teu povo, Senhor. E agradecemos nesta hora, Pai bendito, a oportunidade que nos deste de podermos ofertar para a tua causa, Senhor, de podermos dar num pequeno gesto, bendito Deus, aquilo que tu nos tens dado. Bendito Deus, queremos agradecer porque tu nos tens abençoado nas nossas vidas, de modo que nós possamos ter aquilo que é distinção. Te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua bênção para o mensageiro que nos vai deixar a tua mensagem. É no nome santo de Jesus que te oramos. Amém. Podemos ficar sentados, amados. Pastor Abel Pego, pode... Amados, eu sei que a hora vai um pouco adiantada para aquilo que tem sido normal, mas eu peço... Hoje é um dia especial, é dia de aniversário, eu peço aos irmãos, naturalmente, um pouco mais de paciência, mas ansiamos muito este momento também em que o Senhor, através do pastor Abel Pego, nos traz a palavra. Desde que eu me lembro como adulto, desde jovem, que me habituei a ouvir o pastor Abel Pego em acampamentos, em conferências, em convenções, como convidado pregador da igreja onde eu cresci, lá em Lisboa. Há bem pouco tempo reparámos numa fotografia que no dia em que a Marta foi apresentada, o pastor Abel Pego estava a pregar a convite do pastor Santos nesse dia. E, portanto, o pastor Abel Pego faz parte da minha vida, mas com essa distância. E não deixa de ser um privilégio imenso, querendo o Senhor, a certa altura da nossa vida, da minha vida, da vida da nossa família, alterar o projeto e chamar-nos para uma tarefa diferente, nesse processo também nos ter permitido ter mais proximidade e intimidade, e tem sido uma alegria, E sempre é estranho, o pastor Abel Pego tem o cuidado de nos tratar, e a mim, e creio que aos outros também, por colega. Isto é sempre estranho, ouvir o pastor Abel Pego tratar-me por colega, mas acima de tudo o pastor Abel e a irmã Isabel, naturalmente, porque atrás de um grande homem está sempre uma excelente e maravilhosa mulher, cansada muitas vezes, é verdade, mas o pastor Abel e a irmã Isabel são de facto uma inspiração para nós, e ele tem tido cuidado ao longo deste tempo, uma vez que já entregou o pastorado da igreja de Sedufeita, tem tido cuidado neste tempo periodicamente nos telefonar. Pelo menos para mim ele tem feito isso, e é tão bom ouvir uma palavra de conforto, de abraço, daqueles que se conhecem muito melhor do que nós esta jornada e que nos podem assim desta forma abençoar. O pastor Abel Pego não tem idade para ser meu pai, não tem, felizmente para ele, mas não há dúvida que eu olho para ele com essa imagem carinhosa de alguém que sempre foi abençoador da parte de Deus na minha vida, e por isso é uma alegria muito grande, e agradeço muito a disponibilidade do pastor Abel, da irmã Isabel, para estarem connosco hoje aqui, e que o Senhor o use e o abençoe. Posso usar esta grafinha? Sim, é mesmo. Muito obrigado ao pastor Paulo Barata pelas palavras simpáticas nesta saudação, neste dia. Eu recordo-me dos irmãos Barata, lá na terceira igreja,
Daniel e o Paulo. E não há dúvida que alguns contactos tivemos na vossa adolescência, na minha juventude, há muitos anos atrás. Mas, pela graça do Senhor, o Paulo se tornou num dos meus colegas e num dos meus queridos colegas. Há outros momentos para recordar, mas eu tenho uma recordação que não esqueço, que foi quando eu estive na Terceira, nos Açores, e estive como hóspede na sua casa, e a Helena Maria e o Paulo me receberam, não só a mim também, com o pastor Lugero, se não me engano, mas nos receberam de uma forma absolutamente extraordinária. E eu dou graças ao Senhor pelo trabalho que Ele realizou ali nos Açores, na Ilha Terceira e não só, e pelo tempo juntos que passamos e que nos aproximou ainda mais, se isso fosse possível. Eu quero dar um grande abraço à Igreja Batista do Troviscal. Eu não sei quanto tempo vou, 1 hora chega. Olha, por acaso está aqui um... Mas eu quero vos dizer que há uma ligação muito interessante entre a Igreja Batista do Troviscal e a minha família. Nos anos 30, o meu pai estudava no seminário no Porto e de vez em quando faziam missões. E eu quando eu cheguei à Igreja Batista de Sedufeita, estava lá um membro da igreja que apareceu ao meu lado numa das convenções aqui, que era o irmão Silvério Meireles. Não sei se alguns ainda se recordam. E então ele contava-me a história que nos anos 30 acontecia o seguinte: ele e o meu pai pegavam nas suas bicicletas, vinham de comboio até Oliveira do Bairro, e depois vinham de bicicleta até aqui para estar com a igreja, para ajudar a igreja, para fazerem aquilo que eram solicitados a fazer naquela altura. Isto nos anos 30. Depois, há uma história muito engraçada, porque vi ali também no vídeo, uma jovenzinha que naquela altura devia ser adolescente, que se não me engano era a Raquel Briosa. Deu uma ideia que sim. Vejam lá que a Raquel Briosa acabou por ser a minha médica de família. Eu sei que sim, o mundo dá muitas voltas. Ela andava a estudar e muitas vezes passava pela nossa casa, lá em Sedufeita, e eu dizia assim: olha, Raquelinha, tu tens de ser uma boa médica que um dia talvez ainda cuides de mim. Mas nunca me passou pela cabeça, e não é que cai lá no centro de saúde, substituindo o meu médico de família quando ele se reformou, e eu tenho tido uma excepcional experiência com esta minha médica, que não só amo como amiga, mas também como médica, que tem sido muito boa para todos nós. Por isso, meus irmãos, e outras histórias que me ligam também, de facto a família Pego também, através da Carla, está ligada o Jonatas, vocês conhecem o Jonatas Pego? Ora, muito bem. Portanto, ele tem também uma ligação muito forte aqui ao Troviscal, e sempre me recordo do dia do casamento dele. Nunca vi tantos leitões como naquela altura. Bom, e uma das grandes convenções que tivemos, era eu presidente da convenção, se não me engano em 2009 ou 2010 nós tivemos aqui uma grande convenção, e estava aqui neste púlpito o pastor Fausto de Vasconcelos. O pastor Fausto de Vasconcelos é hoje o presidente da Convenção Batista Brasileira e estava para estar connosco nesta Assembleia que não teve lugar, porque é talvez um dos maiores pregadores, e eu sou exigente com os pregadores, é um dos maiores pregadores que eu já tenho tido oportunidade de ouvir. E nós tivemos a oportunidade de estar com ele agora em janeiro lá no Brasil, e foi uma pena enorme nós não podermos tê-lo aqui connosco na Assembleia Convencional. Isto dito, meus queridos irmãos, e antes que me esqueça, eu trago uma saudação especial do pastor José Calixto Patrício. Penso que alguns de vocês conhecem. Ele lembrou-se do irmão Fernando Coelho, que, enfim, tiveram alguns, não sei se contactos, mas pelo menos têm uma relação que tem a ver com a Venezuela. E o nosso irmão Calixto é hoje um dos meus grandes amigos
Nós conhecemos em 2010, quando eu fui ao Brasil buscá-lo para ser ele e a sua esposa o primeiro casal de missionários aqui, neste novo contacto entre a nossa convenção e a Convenção Batista Brasileira, e ele sempre me fala na Venezuela e nas suas experiências durante muitos anos e do trabalho ali feito e da relação que ele desenvolveu com alguns membros aqui da Igreja Batista do Trufiscal. Meus queridos irmãos, eu não vou gastar muito mais tempo recordando coisas que aconteceram e que têm a ver com a minha vida e a vida da minha família e a Igreja Batista do Trufiscal. Mas gostaria de hoje ter uma palavra especial para a Igreja. Nós vivemos tempos de grande incerteza. Um dos grandes pensadores franceses, já com quase 90 anos, chamado Edgar Morin, escreveu ainda não há muito tempo num dos grandes jornais parisienses um texto em que ele dizia que nós vivemos num festival de incertezas. E ele dizia que esta pandemia trouxe incertezas logo no campo sanitário, ainda se procura conhecer o vírus Covid-19, trouxe incertezas de âmbito social, incertezas no campo da educação, ninguém sabe se vão começar as aulas, se não vão começar as aulas, ou a começarem como é que vão começar. Trouxe a todos os níveis e em todos os países do mundo grandes incertezas de ordem política. Portanto, nós vivemos, mesmo nas nossas famílias às vezes, um conjunto de incertezas. E eu costumo dizer às vezes a brincar aos meus colegas, olhem, vocês vivem uma experiência única, porque nem o Senhor Jesus viveu uma experiência deste tipo. Ele sempre teve a oportunidade de contatar, de falar, de tocar, de abraçar, de curar, mas agora nós estamos até impedidos de fazer isso. Por isso é uma situação também muito especial para os líderes das igrejas e para os pastores, e eu dou graças ao Senhor por tudo aquilo que eles têm conseguido fazer, pela forma como as novas tecnologias nos permitem que nós contatemos uns com os outros. Eu vou-vos dizer uma coisa, particularmente no tempo dos confinamentos, naqueles praticamente 2 meses fechados em casa, eu lembro-me que se não fosse as videochamadas e tudo aquilo que nós hoje temos à nossa disposição tecnologicamente falando, seria terrível, porque faltavam-nos os filhos, faltavam-nos os netos, mas pela graça do Senhor isto acontece numa altura em que nós podemos ainda assim manter o contacto e as relações bem vivas. Por isso, do mal o menos, mas que são tempos de incerteza são, que são tempos de grandes interrogações são, como nunca aconteceu. Sabem que na história registada dos homens, nunca houve uma altura em que todo o mundo, durante um período de tempo, encerrasse as suas atividades, ou quase encerrasse as suas atividades. Houve algumas que tiveram de continuar no que diz respeito à produção, distribuição de alimentos, no que diz respeito aos cuidados médicos, mas muitas outras atividades em todo o mundo. De repente, um mundo eufórico de desenvolvimento, de riqueza, de repente começam a ser aos milhões os desempregados nas grandes economias, particularmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. É um tempo estranho. E não há dúvida que isto suscita ansiedade e suscita um conjunto de perplexidades. E nós, como servos do Senhor, precisamos de ir àquele que permanece quando tudo muda. Não nos esqueçamos das palavras do Senhor Jesus que disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Portanto, devemos ir à palavra de Jesus. As igrejas também têm sido afetadas e muito afetadas. Nunca houve uma altura em que estivéssemos meses, mas isso em todo o mundo também, em que não pudéssemos estar juntos louvando ao Senhor. Mas não nos esqueçamos ainda das palavras do Senhor Jesus, que as portas do inferno, da morte, não prevalecerão contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
E se nós formos ver a história, não apenas da Igreja Batista de Troviscal, mas a história da Igreja, desde os primórdios, nós vemos uma Igreja perseguida, uma Igreja de catacumbas, uma Igreja às vezes também exuberante, poderosa, mas sempre vivendo momentos de dificuldade, de ansiedade e de dúvida às vezes, mas sempre agarrando na mão do Senhor, que nos dá a força e que nos aponta o caminho do futuro. Não nos esqueçamos que o Senhor sempre nos convoca do futuro e nós pertencemos ao futuro, porque na perspectiva da nossa fé e na perspectiva da eternidade com Deus, o melhor ainda está para vir. Acreditam nisto? Continuam comigo? Ainda bem. Eu gostaria hoje de entrar na consideração de 3 textos, de facto 4 textos no Evangelho de João. Comecemos logo por ler João capítulo 1, logo no versículo 1. Diz assim o autor, João é o último evangelho a ser elaborado, provavelmente no fim do século I. E alguns dizem, e eu acredito, tenho essa opinião também, essa convicção, de que o autor do Evangelho de João, ele como que fez uma síntese daquilo que era fundamental, daquilo que foi fundamental no Evangelho, na mensagem do Senhor Jesus, no querigma. E que, portanto, ao lermos João, nós lemos os essenciais dos ensinamentos de Jesus, das palavras de Jesus e da obra salvadora de Jesus. E ele começa logo com uma afirmação no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra, ou o logos. A palavra grega é logos, que é mais do que palavra, é pensamento, é algo muito substancial, que não vamos aqui desenvolver, mas no princípio era esta palavra, e a palavra e este verbo estava com Deus, e esta palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, este é a palavra viva de Deus. Este é Jesus Cristo. Este é o Messias, o ungido de Deus, que encarnou, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos e temos visto a sua glória na construção da sua igreja, na permanência da mensagem cristã através dos milénios, afirmando e testemunhando de que as suas palavras permanecem para sempre. E que permanecem não apenas na sociedade em geral, mas permanecem nas vidas individuais de cada um de nós, porque nós somos salvos por Jesus Cristo. Custa a aceitar, a compreender que este verbo de Deus, que estava no princípio e através do qual todas as coisas foram criadas, é aquele Deus que encarna em Jesus de Nazaré, naquele bebé, e que se faz homem, e que em 3 anos prega uma mensagem tão poderosa, que vai transformar o mundo, que vai transformar as vidas, que vai transformar tudo aquilo que nós conhecemos. A palavra de Jesus. Jesus, durante 3 anos, prega, anuncia o seu evangelho, a sua mensagem, fundamentalmente uma mensagem de graça, de perdão, de amor, de uma grande disponibilidade para os outros. Ele cura, ele ao mesmo tempo celebra, festeja, mas chora também.
Nós vemos isto que Jesus chorou no funeral e na ressurreição de Lázaro, mas emocionado também por toda a cena que ele estava a viver. Este Jesus, lemos no capítulo 13, e eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias, o Evangelho de João no capítulo 13. O capítulo 13, 12 e 13 são capítulos que acontecem praticamente na última semana de vida do Senhor Jesus entre nós. Por isso, eles destilam aquilo que é fundamental, que o Senhor Jesus queria que nós não esquecêssemos de modo nenhum. E então, no capítulo 13, e eu, por razões de ordem, vou cortar aqui algumas considerações, mas no capítulo 13, no versículo 34 e 35, nós lemos o seguinte. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós sabemos qual é o grande mandamento. O Senhor Jesus diz que aquele mandamento que sintetiza toda a lei e os profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas Ele, neste momento, como que nos dá um 11º mandamento. Nós conhecemos os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, mas este é um mandamento especial. O Senhor Jesus, depois da sua vida entre nós como grande pregador, como curador, como ensinador, como mestre, como grande rabi, apenas 3 anos, ele agora sintetiza aquilo que é fundamental. E ele diz para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para aqueles que o estão a escutar e que estão ali a prepararem-se para celebrar a ceia, ele diz, olha, eu vos dou um novo mandamento. Eles conheciam os 10 mandamentos, eles conheciam o grande mandamento, porque o Senhor Jesus tinha repetido isso mais do que uma vez, mas ele diz, um novo mandamento vos dou. E esse mandamento é tão somente que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que o Senhor Jesus nos está aqui a exigir é quase impossível, e é impossível se não estivermos sob a ação do seu Espírito Santo, é que nós sejamos capazes de nos amar uns aos outros, como o Senhor Jesus Cristo nos amou a nós. E aqui é que está a grande diferença em relação a qualquer outro mandamento que vimos atrás, é que o Senhor Jesus olha para os seus apóstolos e diz, eu quero que vocês se amem uns aos outros, como eu vos amei a vós. Eu quero que a igreja, aqueles que me aceitam como Senhor e Salvador, se amem uns aos outros, como eu vos amei a vós. E o Senhor Jesus nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. Agora reparem, que grande responsabilidade, que grande desafio. Mas isto está no coração, na razão de ser da vida da igreja. Meus queridos irmãos, não tenhamos ilusões, a vida da igreja às vezes é uma vida problemática. Nas igrejas às vezes há pouco amor, há pouca compreensão, e esse é o grande pecado da igreja. E é o nosso grande pecado. Às vezes nós inventamos pecados. Eu venho de uma igreja, o meu pai foi pastor também, e era uma igreja muito conservadora, muito fundamentalista. E então, muitas vezes, digamos, a santidade das pessoas avaliava-se naquela altura, estamos nos anos 40, 50, pela altura das seias das senhoras, pelo make-up, enfim, se bebia, se não se bebia, se fumava, se não se fumava. Estas eram as coisas. E às vezes, as pessoas perdiam-se a criticar porque aquele fazia e aquele não fazia. Por exemplo, naquela altura era pecado ir ao cinema, era pecado ir ao futebol ao domingo. Ai, mas eu irritava-me um bocado com isso, mas era assim, eram as regras. Hein? E quando a gente violava as regras, a igreja estava lá para... Felizmente isso foi tudo superado, porque não é isso que é importante. O Senhor Jesus diz-nos o que é importante e o que é fundamental.
é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou a nós. E quando nós conseguimos construir na base da ação do Espírito Santo este amor entre nós, este tipo de relacionamento, então tudo o resto muda. E então reparem, nisto, porque vos amais uns aos outros, o povo, o mundo conhecerá que sois meus discípulos. Portanto, há uma dimensão evangelística, uma dimensão missionária na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, na forma como nós nos amamos uns aos outros. Meus queridos irmãos, nos últimos anos, eu tenho procurado encontrar aquilo que são os essenciais da nossa fé, na mensagem de Jesus, na vida de Jesus, e naquilo que, de uma forma toda especial, Paulo, Pedro e João conseguiram interpretar em relação ao ministério do Senhor Jesus. E sempre, sempre, no centro está o amor de Deus por nós e o amor do Senhor Jesus por nós, que se dá na cruz do Calvário. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e nós sabemos que quando amamos, damos, e quando amamos muito, damos muito aos nossos filhos, damos muito àqueles que amamos, damos ao namorado, damos à namorada, damos à mulher, damos ao marido, porque nos amamos. E assim também o Senhor Jesus nos amou, e nós devemos amar de tal maneira que o mundo conheça que somos discípulos. Olha, meus irmãos, se as igrejas vivessem essa experiência de amor uns aos outros e o povo de fora visse, não precisávamos nem de campanhas de evangelização nem de nada. Só a própria ação, a própria vivência, a própria existência do Filho de Deus, dos filhos de Deus, produziria resultados excepcionais. Infelizmente, às vezes, tenho conhecido igrejas e já vivi experiências das pessoas dizerem: eu não posso convidar ninguém à igreja porque andamos lá com problemas, e enquanto os problemas não forem solucionados, que tristeza, meus irmãos, esses problemas não podem existir na igreja. Nós precisamos de cada dia, dentro de nós mesmos, na dependência do Espírito do Senhor, sermos capazes de amar o nosso irmão. Mais, sermos capazes de perdoar o nosso irmão. Se vós não perdoardes, diz o Senhor Jesus, também o vosso Pai do céu não vos perdoará. O amor está muito ligado ao perdão e está muito ligado também à evangelização e à forma como nós testemunhamos da nossa fé. Há muito para dizer sobre este texto, mas vamos agora para o 12º mandamento, capítulo 17 de João. O capítulo 17 de João é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Jesus intercede. Neste capítulo nós temos uma primeira parte até o versículo 5, em que o Senhor Jesus fala acerca dele mesmo e da sua relação com o Pai. E depois ele ora pelos seus apóstolos. E a partir do versículo 20, e nós vamos ler a partir do versículo 20, ele roga também por nós. Portanto, na oração sacerdotal do Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, nós vemos uma oração do Senhor Jesus por mim e por cada um de nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, da palavra dos apóstolos, dos discípulos e daqueles que ao longo dos séculos nos trouxeram a mensagem, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Meus queridos irmãos, ó quão bom e quão suave é, não é? Salmo 133, ainda há pouco lembro que os irmãos vivem em união. Que apresentemos uma unidade. Mas nós não somos diferentes em temperamentos, em personalidades, em ideias, em ideologias. Com certeza. E ainda bem que dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo há uma enorme diversidade. Mas devemos estar unidos no essencial. E o essencial é o Senhor Jesus. O essencial, aquele que nos une, o traço de união entre todos nós, é a pessoa do Senhor Jesus, é a sua encarnação, é a sua mensagem, é a sua morte e ressurreição e é a esperança da vida eterna. É isso que nós celebramos na Eucaristia, na ceia do Senhor. A sua morte, a sua ressurreição, até que eu volte.
E isto é o cerne da unidade do corpo de Cristo. Eu costumo dizer que nisto está 90% de tudo aquilo que nos une. E nos une não apenas os batistas, une os evangélicos, une os católicos, une os ortodoxos. Todos aqueles que aceitam esta mensagem essencial e olham para Jesus como Salvador. E reparem, a história da Igreja não é uma história de unidade. Se a Igreja tem falhado, e tem falhado redondamente na Europa, a Europa está descristianizada. E tendências de descristianização já se começam a sentir até nos Estados Unidos, que é um país de muita religião e de muitas igrejas e de igrejas poderosas. E porquê? Porque nós temos perdido o sentido da unidade. No centro, ao redor da pessoa de Jesus e da sua mensagem de amor, amando-nos uns aos outros, afirmando a unidade do corpo de Cristo. Sabem, meus irmãos, nós somos grandes celebrantes, e eu tenho uma grande admiração por todos os grandes reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli. Eu estudei tudo isso em detalhe. Foram homens absolutamente excepcionais, homens que se puseram na dependência do Senhor, mas que na vivência do tempo e na cosmovisão do século XVI e XVII, eles perderam o sentido da unidade. E de tal forma, às vezes, se zangavam teologicamente uns com os outros, que às vezes essas desavenças teológicas se transformaram em conflitos. Conflitos entre as nações protestantes e entre as nações católicas, conflitos entre os príncipes católicos e os príncipes protestantes, entre as várias correntes doutrinárias. E esta tem sido muitas vezes a tragédia. Porque é que nós não damos mais exemplo da nossa fé, do nosso amor, da nossa mente? Porque não sabemos compreender a importância da unidade. E eu costumo dizer muitas vezes, às vezes até aos meus colegas, quando os vejo menos unidos, e eu já tenho uma grande experiência destas coisas entre os batistas e entre os evangélicos em geral, enquanto nós pecarmos por não sermos capazes de encontrar o essencial na unidade em Cristo, enquanto nós falharmos, será sempre uma tragédia para a Igreja e para o nosso testemunho. Reparem bem, a fim de que sejam em mim e eu em ti, quer dizer, sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Viram no 11º mandamento, que vos ameis uns aos outros, e então conhecerão que sois meus discípulos. A dimensão missionária e evangelística. Agora aqui, na mensagem da unidade, no 12º mandamento, como eu lhe chamo, o que nós vemos que sejam um para que o mundo creia. Mas uma unidade construída ao redor da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus, na base do seu amor por nós e no amor que nós devemos desenvolver uns para com os outros. Esta é a mensagem que às vezes nos tem faltado, e é por aí que nós temos de ir. Bom, podíamos estar muito mais tempo, mas o tempo passa célere, e eu agora peço-vos para avançarmos mais uns capítulos, e no capítulo 20, já estamos na ressurreição, versículos 19 a 23. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. É um texto absolutamente fabuloso, meus irmãos. Ali está o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, entre os seus apóstolos, que estavam fechados, confinados. Já estavam confinados naquela altura, não é? Confinados, com medo dos judeus, como nós temos medo do vírus. E ali estavam, e o Senhor Jesus aparece no meio deles.
Eu estou em crer que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, está aqui no nosso meio. E que celebramos o Senhor nosso Deus através da ação do seu Espírito em nós. E o Senhor Jesus diz: paz seja convosco. E depois diz isto: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Todos nós, meus queridos irmãos, somos enviados. Somos enviados se compreendermos o 11º mandamento. Esta é a numeração minha. Hein? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e então conhecerão que sois meus discípulos. Para que seja um, 12º mandamento, para que o mundo creia. Porque na nossa desunião, nas nossas rivalidades, nós damos péssimo exemplo. E então, se nós conseguirmos compreender, aceitar e viver estes 2 primeiros mandamentos, está o último grande mandamento, que é o ide do Senhor Jesus. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Meus queridos irmãos, aqui do Troviscal, vocês são enviados pelo Senhor Jesus no poder do Espírito Santo para influenciar, para tocar as vidas das pessoas aqui desta área tão bonita. Sabem, eu de ontem para hoje, eu e a minha mulher estivemos ali no hotelzinho ali na pateira de Fermentelos, mas que coisa bonita. Paz, sossego. Eu digo assim: Isabel, temos de voltar aqui outra vez. Há coisas tão bonitas aqui nesta zona, mas há uma grande responsabilidade. O campo é o mundo, mas nós temos de trabalhar e viver na área da nossa influência. Evidentemente é muito importante que nós nos lembremos de missões em São Tomé, em Angola, Moçambique, nos Açores, e eu lembro e oro e já tive a oportunidade de visitar estes campos e sempre me aperta o coração quando vejo os grandes desafios e as grandes necessidades. Mas, meus queridos irmãos, a nossa área de influência é ali logo, lá em casa, no exemplo que damos aos nossos filhos e aos nossos netos. Como é que vivemos o Evangelho em termos de família, entre os nossos vizinhos, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos? Essa é a nossa área de missão, esse é o nosso campo missionário. E é interessante verificar que em todos os estudos que têm sido feitos, qual é a forma como mais chegamos às pessoas e mais pessoas se decidiram pelo Evangelho? Em mais de 80%, pelo menos nos últimos números que me apareceram no telemóvel, lá na Google, mais de 80% é através da amizade e de relações familiares. É aí que nós afirmamos a nossa fé e levamos outras pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, esta mensagem que eu hoje vos deixo é uma mensagem que constantemente me persegue, no sentido de que estou eu a viver o que anuncio, estou eu capaz de compreender tudo aquilo que envolve estas 3 palavras de Jesus: que vos ameis uns aos outros, que sejais unidos como eu e o Pai o somos, e então capazes de ir na força do poder do Espírito. E soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E é no poder do Espírito Santo que os milagres acontecem. É no poder do Espírito Santo que nós superamos as nossas incertezas, que nós superamos as nossas ansiedades numa época de ansiedades, numa época de interrogações e perplexidades como aquela que nós vivemos. E quando nós olhamos para a mensagem do Senhor Jesus, nós podemos encontrar a paz e o descanso. Sabem, para terminar, só uma última palavra. O Senhor Jesus disse um dia: não vos inquieteis. No capítulo 6 de Mateus está lá. E depois diz assim no fim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Há muitos anos, meus queridos irmãos, que eu tenho procurado viver este versículo do Senhor Jesus. Eu tenho dito a mim e por experiências na nossa família, em termos de doenças, temos aprendido a viver cada dia na dependência do Senhor. Se Ele continua a dizer a cada um de nós: não te
preocupes com o dia de amanhã, porque Ele cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Se Ele diz, eu tenho de acreditar. Então, porquê é que vêm as ansiedades? Porquê é que vêm as dúvidas? Nós somos humanos e é verdade. E a condição humana muitas vezes nos impede de termos esta fé. Mas, meus queridos irmãos, no poder do Espírito Santo e na sua dependência, nós podemos dizer, em tempos de inquietação e de ansiedade, em tempos de doença, não me preocupo com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos do Senhor e Ele cuida. Eu vou-vos dizer, para terminar, eu tenho uma filha, Marta, e aqui há coisa de 3 anos, o meu genro, seu marido, foi-lhe detectado com 42 anos um problema canceroso no pâncreas e no fígado. E foi-lhe prognosticado alguns meses de vida. Pela graça do Senhor, ele está connosco, já lá vão 3 anos. Mas aquilo que tem dado força à minha filha e nos tem dado força a todos nós é dizer, nós não sabemos qual é o dia de amanhã, mas quero viver este dia como aquele dia que o Senhor me deu, na sua plenitude. Amanhã, a minha filha um dia disse-me assim, olha, meu pai, se eu vou pensar muito no dia de amanhã, angustio-me, mas eu tenho de acreditar naquilo que o Senhor Jesus diz. Não te preocupes, confia. E esse é o grande passo que nós temos que dar nas inquietudes do Covid-19, nas ansiedades, nas interrogações. Sabemos que os problemas vêm aí, as dores vêm aí, as interrogações e as perplexidades nos apanham às vezes, mas nós devemos sempre recuar um bocadinho e dizer assim, o que é que o Senhor Jesus diz? Não há 2000 anos atrás, mas o que é que o Senhor Jesus nos diz hoje? E Ele diz para nos amarmos uns aos outros, para procurarmos estar juntos uns dos outros, na interdependência, recebermos o Espírito Santo e ir e testemunhar na confiança de que Deus cuidará de nós. Amém, amém. Que o Senhor cuide desta igreja e que eu possa receber, através do pastor Paulo, as melhores informações e notícias acerca do trabalho do Senhor aqui no Troviscal. Te damos graças, Senhor, nosso Deus e eterno Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos na Tua casa, neste dia aqui, no Troviscal. Te agradecemos por todos aqueles que estão presentes e que vieram para louvar o Teu nome, Senhor, ouvirem a Tua palavra e juntos, Senhor, sob a ação do Teu Espírito, enriquecermos as nossas vidas com a Tua palavra. Nós te queremos pedir uma bênção especial para esta igreja, Senhor, neste dia em que celebra 86 anos de testemunho aqui. Te agradecemos por todos aqueles que ao longo das décadas testemunharam, viveram, se esforçaram e mantiveram as portas abertas e as alargaram, Senhor, e nós podemos ver hoje os seus resultados. Te agradecemos, Senhor, também pela vida do pastor Paulo Barata e da sua família, Senhor. Para eles também a Tua bênção e a Tua graça, que eles possam, juntamente com o seu povo aqui, olharem o futuro em confiança, em fé,
na certeza de que o Teu Espírito Santo nos acompanha e nos fortalece e nos capacita para realizarmos a obra que não é nossa, mas que é Tua, Senhor, mas para a qual Tu nos escolhestes como instrumentos nas Tuas mãos. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes nós temos falhado. Temos falhado no amor que devemos uns aos outros, temos falhado no nosso dever de Te amarmos sobre todas as coisas, temos falhado na procura da unidade e por isso, Senhor, não temos sido capazes de ser receptivos à ação do Teu Espírito Santo. Faz com que isto tudo mude, Senhor, e que nós possamos encontrar na Tua palavra, na Tua presença e no poder do Espírito Santo a força capaz de nos encaminhar em relação ao futuro e na perspectiva daquilo que Tu tens ainda para nós. Mais uma vez pedimos a Tua bênção para esta igreja, para a sua liderança, para o seu pastor, que a Tua graça seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Um resto de dia muito, muito abençoado na presença do Senhor.